Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Estarei lendo os 4 primeiros versículos deste evangelista, deste Evangelho de Mateus, capítulo 8. Tem como título aí esse texto, a cura de um leproso. Mateus 8, de 1 a 4. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Ó Deus, diante da Tua palavra, dessa porção lida, sabemos que por nós mesmos somos incapazes, mas que pedimos ao Pai que o Espírito Santo possa estar nos orientando, nos dando condições para levar, ó Deus, é a Tua palavra, para que possamos assim extrair dela lições para as nossas vidas, lições de edificação, possamos aprender e que possamos também estarmos prontos para colocar em prática no nosso dia a dia, em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é um texto conhecido, esse texto de Mateus 8. Na realidade, Jesus, nesse momento, ele está descendo do monte. Aqui nos capítulos de 5 a 7, nós temos aqui o Sermão do Monte. Nos versículos 28 e 29 do capítulo 7 diz: Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E depois, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Tinha uma grande multidão que estava lá com Jesus, recebendo do próprio Jesus instruções, recebendo do próprio Jesus lições importantes, lições que eram para aquele povo e que são lições para nós hoje. São lições bem atuais para os nossos dias. Nós temos aqui, nós poderíamos ver desde o capítulo 5, como se deve orar, como se deve dar esmolas e por aí afora, muita coisa. Aquelas pessoas, aquela multidão havia aprendido, e com certeza eles haviam aprendido porque a multidão seguia Jesus. Diz lá que essa multidão estava, no versículo 28 do 7, diz que as multidões maravilhadas da sua doutrina. Ou seja, eles tinham realmente assimilado, eles tinham aprendido realmente, eles não tinham simplesmente ouvido, tanto é que continuavam a seguir. Concordam que se muita gente não tivesse entendido, não tivesse gostado, não tivesse aprendido realmente, eles não estariam seguindo mais Jesus. Mas diz que eles estavam maravilhados. E por que eles estavam maravilhados? Eles não tinham, naquela época, o pessoal andava muito também atrás de milagres. Queriam ver os milagres. Até andava atrás de Jesus para ver que os milagres que muitas pessoas queriam ver, outros queriam ser objeto, pessoas em função de curas, em função de tudo. E eles não tinham visto nada, eles tinham sido doutrinados. Diz que eles estavam maravilhados da sua doutrina. O povo que estivera com Jesus no monte ouviram e se maravilharam, ao ponto de quando ele desceu, possivelmente esse número de seguidores
aumentou. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões. Estavam, no 27 diz que multidões maravilhadas, agora grandes multidões, ou seja, nos dá uma ideia que mais gente estava ali atrás, acompanhando, atrás de Jesus Cristo. Mas ali, o que nós temos aqui é a cura de um leproso. Diz o versículo 2, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Um leproso, meus irmãos. Não era fácil ser um leproso, como não é fácil até o dia de hoje, com certeza. Mas naquela época era bem pior. Nos últimos século e meio por aí, essa doença foi amenizada, foi descoberto o bacilo, aquilo que leva a lepra em si, mas naquele momento não havia. Então, no Antigo Testamento, nós vamos ver muito falar a respeito as histórias e como deveriam se portar os leprosos. Desde o Pentateuco, lá em Levítico, especialmente nos capítulos 13 e 14, nós vamos ver. No Antigo Testamento, na realidade, existe 35 vezes falando a respeito de lepra e de leproso. A maior parte está realmente em Levítico 13 e 14, depois nós vamos ter em Deuteronômio alguma coisa, e também lá em 2 Reis, também nós vamos ver a respeito de leprosos. Então, no Novo Testamento, nós vamos ter poucas vezes falar a respeito de lepra ou de leproso. Na realidade, tem essas situações aqui, que vão aparecer também nos evangelhos sinóticos, com esse mesmo texto, obviamente, registrado de alguma forma, pode estar alguma coisa mais diferente, mas outros evangelistas também, como lá em Marcos, o mesmo texto está em Marcos capítulo 1, versículos de 40 a 44, e também lá em Lucas 5, de 12 a 14. Mas, então, a lepra era uma doença altamente contagiante. Era uma doença que a pessoa, o leproso, ele estava realmente fadado a viver solitariamente. Ele não podia sequer viver em família. Ele não poderia sequer deixar que alguém se aproximasse dele. Uma doença terrível. Quais eram assim, os sintomas, ou quais são até os sintomas da lepra? A lepra acontece com a descoloração da pele. Pode aparecer uma mancha branca ou rosa que pode aparecer na testa, no nariz, na bochecha, especialmente nessas partes ou mas também em outras partes do corpo. Resulta em inchaço, tipos de tumores esponjosos, afeta órgãos internos, deformidade das mãos, dos pés, do nariz e tantas outras coisas que podem acontecer com a lepra. Doença terrível. Apenas em 1873, um médico norueguês que tinha o sobrenome de Hansen, ele vai descobrir o bacilo. E hoje nós conhecemos, hoje não se vê falar em lepra, mas você vê falar em hanseníase, que é a mesma que a lepra. Mas de acordo com o que podemos levantar, existe diferença. Hoje, talvez pelo controle de algumas coisas, já não é tanto quanto era naquela ocasião. Uma doença que era naquele momento assim incurável. Então, o leproso vivia ali afastado do convívio social. Ele tinha que ficar fora da cidade. Ele tinha que, lá no Antigo Testamento, nós vamos ver as cidades, normalmente eles eram muradas. E por vezes eles tinham que ficar fora do muro da cidade. Que ficasse próximo ao caminho tinha que ser acima de 100 metros. Se alguém de forma involuntária estivesse chegando perto, sem saber, ele era obrigado a gritar: imundo, imundo.
para que ninguém se aproximasse dele, pudesse se aproximar dele. E por vezes ficavam outras pessoas, não só um, mas outros também juntos, outros ali leprosos também. Na Bíblia, meus irmãos, a lepra representa pecado. Na Bíblia, nós vamos ver a lepra sendo tratado, ou pecado, melhor, o pecado sendo tratado como lepra, ou análogo aí à lepra. Assim como a lepra, o pecado é uma condição da alma que se propaga, que se contagia, e é crônico também a situação. Aquilo, o resultado que o pecado traz. Assim como nós vimos aqueles sintomas, aquela doença, aquilo que afeta. E por vezes, o leproso, ele até parte, dedos, por exemplo, podem cair, os dedos, algumas partes, o nariz. Então é algo que deixa deformado. Por isso que tem muita semelhança com o pecado. Porque o pecado traz isto. O resultado do pecado é exatamente isto. Então a lepra é uma doença incurável e contagiosa, muito assimilada e comparada ao pecado. Isso porque, da mesma forma que a medicina não conhecia a cura para a lepra, a religião também não conhecia o perdão dos pecados, e sim a condenação. A realidade era lá, principalmente no Antigo Testamento, e mesmo até Jesus Cristo, ali era tratado realmente naqueles momentos, enquanto Jesus estava como homem, também aqui na terra, ele também, naquele momento também a lepra também era tratado. Então não existia curas. A cura, na realidade, ela poderia até existir, mas era muito demorada e eram escassas as curas. Eram poucas pessoas ali que eram ali curadas. Um leproso nunca poderia tornar-se um sacerdote. Da mesma maneira que um pecador também impenitente, ele não pode ser um sacerdote espiritual, estando ele alienado de Deus. Assim como o doente, ele não podia estar presente. O pecador também, ele está longe de Deus, longe de que ele deveria estar tão perto. O pecado faz isto. O pecado, assim como a doença, afasta da sociedade doente. O pecado afasta de Deus. Uma outra semelhança também, assim como ali a lepra era curada possivelmente apenas, nós vamos ver alguns casos de lepra, lá em Números 12 mesmo, quando Miriam, que falou mal de Moisés, o seu corpo foi tomado por lepra. Mas Deus o curou. Geazi, que pegou os bens de Naamã, também ele pegou lepra. O rei Uzias, lá em 2 Crônicas 26, o rei Uzias que quis exercer a função sacerdotal, isso que não lhe era permitido, ou seja, resultado de pecado realmente. A lepra o tomou. Mas, meus irmãos, gostaria ainda de fazer algumas comparações de algumas características do pecado e da lepra. Primeiro, que essa doença, ela aparece, ela se oculta muitas vezes. A lepra, depois de contraída, pode demorar muito para se manifestar visivelmente. E o pecado também. O pecado também, ele se esconde muitas vezes e demora a aparecer os seus sintomas. O pecado, hoje pela manhã nós falávamos, classe catecúmenos lá na sede, exatamente a respeito do tema
sobre disciplina, e a gente falava a respeito realmente do pecado, que o pecado não é aquilo que muitas vezes as pessoas, o pecado é aquele, é sujo, o pecado é... Não, o pecado, ele aparece muitas vezes como algo tão bonito, tão bom, tão gostoso, tão prazeroso. Ah, mas eu não pratico esse pecado, eu não faço isso. Meus irmãos, nós pecamos não apenas por ato, nós pecamos por nossos pensamentos. E por vezes os nossos pensamentos vão longe demais e nós damos asas aos nossos pensamentos. E um pecado começa a aumentar porque nós vamos aumentando, nós vamos dando vazão. E nós nem sequer percebemos. E com o tempo esse pecado, com certeza, ele vai aparecer de uma forma, agora sim, de uma forma diferente. Porque ele vai crescendo. Uma outra comparação que podemos fazer da lepra e com o pecado é que, assim como a doença, assim como a lepra é uma doença que transmite de um para o outro, principalmente através do contato próximo com pessoas ou com utensílios que tenha manuseado. Lá no Antigo Testamento nós vamos ver que a lepra ela poderia não apenas, por isso que eles precisavam ficar isolados, porque poderia pegar em um objeto, alguém pegar um objeto que um leproso pegou, ele poderia pegar também a doença. Poderia ser através das paredes, ficar alguma coisa impregnado ali e a outras pessoas. Então a lepra é uma doença altamente contagiosa. O pecado é transmitido também, meus irmãos. Talvez a pessoa que pega a lepra nem sabe onde pegou, nem sabe onde que adquiriu. O pecado também, por vezes, ele vem sorrateiramente. Às vezes por uma influência, às vezes por algo tão tranquilo. O pecado se apresenta. Mas tem ainda mais uma outra característica que é o brilho. Dentre os tipos da lepra da época havia um comum em que a pele ilustrava, ou seja, a pele brilhava. Isso era o primeiro sinal de que a doença se manifestaria em seguida. Da mesma maneira, o pecado. À primeira vista nunca parece feio, mas se apresenta bonito. Ele se apresenta também para iludir. Ainda uma quarta identificação é o inchaço. O local começa a inchar, começa a se avolumar. Da mesma maneira, o pecado nunca se contenta com pouco, sempre quer mais e vai se alastrando de pouco a pouco. E a pessoa às vezes não percebe, a pessoa não tem ideia de onde ela está sendo conduzida, para onde ela vai. Porque, como eu disse, o pecado não é aquele coisa feia que muitas vezes se apresenta, mas é um pecado bonito, é um pecado bom. Ah, meus irmãos, alguém pode estar aqui pensando, mas eu não faço isso, eu não peco desta forma, eu não vou utilizar, eu estou alerta, eu vigio. Ah, meus irmãos, quanto pecado até dentro da casa de Deus nós cometemos. Você sabe como nós cometemos pecado? Quando a gente vem até a casa de Deus, é para louvar a Deus. E por vezes os nossos pensamentos aqui estão longe. Às vezes o pastor está aqui falando, pregando, os nossos pensamentos estão longe. Eu estou preocupado muitas vezes com o time de futebol que ganhou, que perdeu, que está jogando. Eu estou preocupado com alguém da minha família, eu estou preocupado, e isto vai aumentando e nós passamos. Adoração a Deus é algo muito sério e que Deus requer. Deus não divide nada. Dele são as primícias e dele, ele exige que nós
o louvemos, que nós o cultuemos. Então, quando a gente vem cultuar a Deus, nós temos que vir com os nossos corações, com sinceridade. Mas esses pensamentos muitas vezes alguém pode pensar, vem na minha mente e eu não domino. Você pode dominar sim, se você estiver em comunhão com Deus, se você estiver, peça a Deus nesse momento, para que você esteja realmente pronto, ou glorificando, louvando a Deus. Tem aquela musiquinha, né? O pensamento parece uma coisa tua, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? E é verdade, né? A gente voa. E nesse voar, por vezes, nós voamos dentro da igreja. Quando nós temos que estar louvando a Deus com os nossos corações, com as nossas mentes. O pecado, ele aparece então de muitas formas. E também uma quinta identificação do pecado, da lepra com o pecado, é que a lepra, a parte do leproso que atinge, a parte onde a lepra atinge, ela fica indolor, ela não dói. Com o progredir da doença, a pessoa não sente dor alguma. Se parece no braço, por exemplo, aquela parte do braço, você pode acontecer pode colocar o que for, pode furar, não vai sentir. E aí é uma grande identificação realmente da doença para com o pecado. A lepra, muitas vezes, para se saber se uma parte do corpo se está com lepra mesmo, o que é feito é o fogo, é alguma coisa quente que se coloca perto, porque se a pessoa não sentir, é porque está leprosa. E por vezes, meus irmãos, o pecado também tira essa sensibilidade nossa. O pecado tira essa sensibilidade. A nossa mente já fica cauterizada. Nós já pecamos, é costume, nós já pecamos. Meus irmãos, o pecado da concupiscência é algo que atinge o ser humano, atinge crianças, jovens, adultos, solteiros, casados, idosos. E que por vezes nós convivemos por tempo também com este pecado nas nossas vidas. Mas no texto, o versículo, o capítulo 2 diz que eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-nos. Então, meus irmãos, é a grande bênção. Nós temos o remédio contra o pecado. Nós sabemos onde conseguir. Nós sabemos quem pode curar, quem pode nos livrar de males maiores. Nós falamos sobre lepra, mas poderíamos estar falando de outras doenças, como o próprio câncer, né? Por vezes, o câncer, quando chega, já está em fase terminal. Às vezes o pecado acontece isso também, porque ele vai se avolumando. E eu repito, e vai se avolumando, e por vezes é gostoso pecar. É gostoso satisfaz às vezes as nossas mentes, satisfaz os nossos corpos, nos dá alegria, nos dá prazer. Esse leproso, ou todo leproso, o estado dele é desconsolador. Mas nós temos que nos atentar para o que esse leproso aqui do texto ele fez.
ele foi até o Senhor Jesus. Primeiro lugar, que na presença de todo, eis que um leproso tendo se aproximado. Não sabemos de que forma que ele se aproximou, se tinha multidão e ele entrou pela multidão sem ser visto ou qualquer coisa. A Bíblia não nos dá não relata, não temos esse relato na Bíblia, mas a realidade é que ele foi até o Senhor Jesus. E o que ele fez ali? Ele confessou. Ele confessou. Senhor, adorou primeiro. E o que ele faz? Ele adora a Deus. Meus irmãos, quanto que importante, que lição importante. Nós pecadores, nós temos que nos colocar, nos chegar diante de Deus e primeiro adorar a Deus. Quando nós vimos aqui para a igreja, a gente está aqui, a gente vem no sentido de adorar a Deus. Eu já ouvi alguém falar, eu vou para a igreja para buscar a bênção. É errado, meus irmãos. Você não vem à igreja para buscar a bênção, você vem na igreja para adorar a Deus. A bênção é uma consequência, ela virá com certeza se você adorar a Deus. Nós estamos aqui para adorá-lo. Primeiro lugar, ele confessou, ele adorou, ele creu que Jesus poderia curá-lo. Que bela lição! Nós também aqui, nós estamos enquanto igreja como pessoas convertidas, pessoas que a maioria com certeza já professou a sua fé, já aceitou Jesus Cristo como Senhor de sua vida, se não todos. Mas nós temos ainda a natureza pecaminosa. Nós precisamos. Essa doença pode nos atingir. É importante o que ele fez. Ele adorou e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Agora, mais importante ainda é o que ele fez. É o que Jesus fez, né, por ele. Primeiro, Jesus ouviu a sua súplica. Jesus ouviu e Jesus tocou nele. E ainda disse: quero. Ele fala: se quiseres, podes purificar-me. Jesus respondeu, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Ele adorou a Deus, em primeiro lugar. Agora Jesus tocou nele, num doente, que ninguém ousava fazer isso. Só Jesus Cristo. É só Jesus Cristo que pode tocar no pecador e perdoar os seus pecados. Jesus Cristo praticou aquilo que ele pouco antes, lá no monte, ele ensinou, quando ele disse, que está registrado em Mateus 7, de 7 a 8, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois tudo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Pronto. Ele saiu lá do monte e já coloca em prática. Então Jesus aqui, ele manda que o leproso mandou, no versículo 4 disse-lhe então Jesus Cristo: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Jesus Cristo cumprindo a lei, Jesus Cristo cumprindo aquilo que estava registrado na palavra de Deus, especialmente ali no Pentateuco. Meus irmãos, o que devo eu fazer para me livrar do pecado que costumeiramente me persegue? Em primeiro lugar, você tem que aceitar que você é um pecador. Aceitar
que temos uma natureza pecaminosa, aceitar que nós temos que ficar vigilantes, aceitar que somente Jesus Cristo é que pode nos purificar. O apóstolo João, ele diz, lá em João 2, filhinhos, 1 João capítulo 2, filhinhos, não pequeis. Se todavia pecardes, tendes um advogado que é Jesus Cristo, o justo. Nós não pecamos com esse pecado de morte, um pecado que, porque eu já sou crente, já sou batizado, eu não peco mais. Não, você peca sim. Você não vai perder a salvação se você realmente aceitou Jesus Cristo. Se você é uma pessoa salva, você realmente não vai perder a salvação, mas você está em pecado, você peca, eu peco, todos nós pecamos. Precisamos estar em comunhão, em sintonia. Em primeiro lugar, nós temos que aceitar que somos pecadores. Quem trata com pessoas problemáticas, ou quem tem na família alguém, por exemplo, um viciado, quer seja em álcool, quer seja em qualquer outra coisa, ou drogas, a maior dificuldade é que essa pessoa viciada aceite que ele é um doente, aceite que ele é. Então está aí nós precisamos primeiro aceitar que nós somos pecadores. Faça como leproso, vá até o Senhor Jesus. Você já o conhece. Que maravilha, principalmente nós que estamos sempre na igreja, sempre em comunhão, sempre em comunhão entre os irmãos, na igreja, nas reuniões. Você sabe o caminho, então confesse a sua impureza e creia que somente Ele pode curar. E pode dizer, se quiseres, pode purificar-me. Se quiseres, e com certeza, voltando também àquele versículo lá do Sermão do Monte, que o próprio Jesus Cristo, Ele vai dizer que se você pedir, você vai receber. Então, você faça como leproso. Mas tem um detalhe também, não faça tudo como leproso, sabe por quê? Porque o leproso também, depois de receber a cura, ele não fez aquilo que Jesus mandou. Sabe por quê? Porque ele também é pecador. Ele era um pecador. Lá no texto paralelo lá de Marcos 1:45, está lá que, mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Jesus Cristo falou para ele, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, porque era a lei. Jesus Cristo estava cumprindo a lei, porque o leproso, quem declarava se estava limpo era o sacerdote. Qualquer leproso que ele recebesse, se porventura recebesse a cura, ele tinha que se apresentar ao sacerdote. E tem todo um ritual para o sacerdote também dizer se ele estava curado ou não da lepra. Jesus fala para ele, vai lá, mas ele faz ao contrário. Sabe por quê? Pela alegria. Ele queria falar, ele queria testemunhar, ele queria dizer para as pessoas, olha, Jesus Cristo me curou. Só que de uma forma errada. E por vezes, meus irmãos, nós fazemos isso na casa de Deus também. Nós erramos, nós queremos adorar às vezes da nossa própria forma. Não da forma como a palavra de Deus nos manda, nos orienta, exige. Vai, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, mesmo porque para servir de testemunho ao povo. Marcos registra que
entrou a propalar muitas coisas, a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, porque a multidão aflorava, a multidão queria também ser. E não era isso, Jesus não estava ali apenas para curar fisicamente, mas ele estava também, ele curava, mas ele estava para perdoar pecados. Assim como a lepra. O pecado só pode ser curado através de Jesus Cristo. Que nós tenhamos isso em nossas mentes, meus irmãos. Que nós possamos viver uma vida vigilante. Vigilante. O pecado está aí na porta. O pecado está em nós. Se nós não formos realmente vigilantes, não estivermos atentos, não estivermos trabalhando para não cair nas ciladas, nós vamos cair com certeza. E às vezes por coisas tão simples. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós estamos na casa de Deus, mas às vezes a gente acha que fazer da nossa forma está tudo bem. Não está tudo bem, não. Jesus Cristo, Deus exigiu as primícias, as primeiras coisas são para Ele. Será que nós estamos dando também as primeiras coisas? Como está sendo a minha vida? Como está sendo? Eu estou dando o dia do Senhor para o Senhor? Vivendo uma vida como Ele mesmo requer? Ou eu estou me deliciando com amigos? Ou em casa, no meu descanso? Ou em qualquer outra atividade, num clube, quando eu deveria praticar a palavra de Deus. E quantas coisas, nós poderíamos aqui enumerar várias coisas que a palavra de Deus exige que nós, os crentes, por vezes, esquecem. Quando não, fazem de forma errada, assim como esse leproso que foi procurar ali, que foi procurar falar, fazer tudo aquilo contrário àquilo que Jesus Cristo o ordenava. Que Deus nos dê forças, que Deus nos dê coragem para enfrentarmos, para termos sempre Jesus Cristo em nossas vidas. Aquilo que nós aprendemos, o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Quando nós falamos muitas vezes de evangelho, a gente pensa que evangelho, ou então vem mas vem na nossa mente aquela ideia que evangelho é para aqueles que ainda não aceitaram Jesus Cristo, aqueles que estão no mundo. Não, evangelho é para nós, são boas novas, é para nós, é para mim, é para você, é para nós temos que ter Jesus Cristo. Que Deus nos dê forças. Amém.